A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã, neste sábado. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que vai fortalecer a sua fé, trazer esclarecimentos para a sua vida, vai te ajudar a prosseguir na sua caminhada. Meus irmãos, quando nós estamos bem com Deus, nós vencemos todas as coisas. E só existe um meio de nós estarmos bem com Deus. É por meio de Jesus Cristo. É por meio do esclarecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos esclarece, ela abre os nossos olhos, ela nos mostra o caminho, isso mesmo. Pois ame as Escrituras, isso mesmo, ame a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo, apóstolo de Cristo, em uma das suas cartas ao jovem pregador, presbítero Timóteo, Paulo dá instruções para ele, meus irmãos, a respeito do seu ministério. Paulo estava preso aqui nessa situação, passando muitas aflições e dores, isso mesmo. Mas ele disse assim, preste bem atenção: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo estava encorajando aqui a Timóteo, isso mesmo, que ele não desistisse do seu chamado, que ele não desistisse da obra e do propósito que Deus tinha na vida dele, que ele lembrasse que ele recebeu os dons de Deus, né? Que ele recebeu a capacitação de Deus pela imposição das mãos de Paulo, isso mesmo. E ele disse assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. E Paulo disse, olha, Deus te capacitou, Timóteo. Deus te deu forças. Deus não te deu espírito de medo, de temor. Isso mesmo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. E de amor e de moderação. É esse o Espírito de Deus na vida de um cristão, na vida de um pregador, isso mesmo. E Paulo disse assim, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, isso mesmo. E um pedido de Paulo era que Timóteo não se envergonhasse do testemunho de Jesus Cristo, isso mesmo. Do testemunho de Jesus e nem de Paulo, porque Paulo estava preso. O professor de Timóteo aqui estava preso, algemado, passando muitas dores e aflições. Que coisa maravilhosa, né? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Antes participa das aflições do Evangelho. Só em alguém, meus irmãos, escolher servir a Jesus Cristo e levar o Evangelho de Cristo de uma forma sincera e honesta, ele vai sofrer. Isso mesmo, as aflições. Sofrer pela rejeição de não aceitarem o Evangelho, a palavra de Deus.
sofrer, meus irmãos, pelas injúrias, sofrer, meus irmãos, pelas aflições, os obstáculos e tantas outras coisas mais. E ele te disse: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as suas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada, isso mesmo, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Meus irmãos, foi esta uma das recomendações de Paulo, ao jovem pregador que era Timóteo, que ele permanecesse, que ele suportasse as aflições. O pregador, meus irmãos, ele não pode se amoldar aos padrões do mundo. O evangelista, o obreiro, aquele que leva o evangelho de Jesus Cristo, ele não pode se amoldar aos padrões, com medo das retaliações, das aflições, das rejeições, isso mesmo. Não, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos que nós não podemos nos moldar aos padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Ninguém pode, meus irmãos, fugir de levar a palavra de Deus, de pregar o arrependimento de pecados, uma nova vida, isso mesmo, de pregar Jesus Cristo como único caminho, único meio de salvação, de pregar que somente em Jesus Cristo há salvação, por meio do arrependimento, pregar, meus irmãos, que ninguém está preso aos rudimentos do mundo e que ninguém também está preso às vãs filosofias, sutilezas ou ensinos que extrapolam, estão além ou a menos da cruz de Jesus Cristo. É Jesus. Paulo disse: olha, Timóteo, presta bem atenção. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Ninguém pode se envergonhar, isso mesmo. Ninguém pode acrescentar ou querer algo, meus irmãos, para ser aceito no mundo, isso mesmo. Se a gente que leva o Evangelho não tiver o cuidado, iremos nos moldar aos padrões do mundo para não passar as aflições, isso mesmo, para ser aceito por todos, isso mesmo. Mas Jesus nos chamou, meus irmãos, para ser diferente, não se envergonhar do testemunho de Cristo, isso mesmo, não se envergonhar do testemunho dos apóstolos que sofreram, foram presos, isso mesmo, foram presos. Às vezes a gente é aflito, nas aflições, levando o Evangelho, nas lutas, e muitas vezes, se não colocar e não estiver bem espiritualmente edificado e conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, e olhar, meus irmãos, para uma turma que quer apenas aparecer, quer ser astros, os pregadores irão, meus irmãos, desanimar da fé e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Evangelho, meus irmãos, é sofrer, isso mesmo, levando a palavra de Deus, pregando, meus irmãos, a palavra de Deus, isso mesmo. E muitas vezes nós iremos sofrer, nem sempre, meus irmãos, nem sempre, meus irmãos, as aflições
irão ser por quem não gosta de mim ou não gosta de você. Isso mesmo. Muitas vezes as aflições é no fato, meus irmãos, de levar a palavra de Deus, meus irmãos, verdadeira. Isso mesmo. A oposição não está em quem não gosta apenas de mim, da minha pessoa. A oposição está no Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem que deixar isso claro, porque tem pessoas que dizem, não, mas fulano não gosta de mim. Isso aí é um caso à parte, meus irmãos. A oposição e a dor do Evangelho é você pregar o Evangelho que é contra o mundo, que denuncia o pecado, que mostra o quanto o homem é falho e pecador e que necessita de Jesus Cristo. É esta a dor. É você pregar e olharem com maus olhos para você. Isso mesmo. É você pregar e olharem com ódio para você. Isso mesmo. Isso dói no coração. Isso mesmo. E você pregar, trazendo a salvação, a luz para as pessoas e elas não aceitarem. Isso mesmo. É isso que dói. Isso mesmo. E Paulo, ele disse, preste bem atenção. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Portanto, não te envergonhes, isso mesmo, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Isso mesmo. E não se envergonhasse do testemunho de Jesus, é anunciar Jesus Cristo como Salvador. Anunciar o arrependimento de pecados. Que é preciso de Jesus Cristo. Isso mesmo. Preciso de Jesus. Isso mesmo. Aí Paulo, no capítulo 2, ele disse, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Tu, pois, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia os homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo. Olhe bem, olha o que Paulo disse a Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E é isso. É sofrer, isso mesmo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E levar a palavra, isso mesmo. Se alguém não gostar, se alguém se impor, se alguém, isso mesmo, perseguir, se alguém injuriar, se alguém, meus irmãos, se opor, não aceitar, não importa. A gente deve se fortalecer-se na graça, na palavra de Deus, na esperança e continuar anunciando a Jesus Cristo. Como Paulo disse, a palavra de Deus, ela não está algemada. A palavra de Deus, ela não está algemada. Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Isso mesmo, não está. Isso mesmo. Ela não está algemada. De uma forma ou de outra, ela será anunciada. Isso mesmo. Da forma certa e sincera, que mostra que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. É preciso reconhecer Jesus Cristo, se arrepender-se e crer nele como o único meio de salvação. Amém, meus irmãos? E é isso, meus irmãos, que nós aprendemos hoje na palavra de Deus. Servir a Deus, meus irmãos, servir a Jesus Cristo, não é participar, meus irmãos, apenas de uma religião, isso mesmo. Não é participar, meus irmãos, de um sistema que nos aprisiona, ou até mesmo de campanhas ou outras coisas mais. Mas servir a Deus, meus irmãos, eu reconhecer Jesus Cristo. Eu, meus irmãos, buscar a Ele como meio de salvação, não como um meio, meus irmãos, de facilidade para a minha vida, mas eu saber que eu preciso de Jesus, eu amar a Ele, eu me acordar de manhã, isso mesmo, e eu lembrar de Jesus
Não porque eu tenho que enfrentar apenas um dia, mas eu lembrar de Jesus, que nele é que eu posso todas as coisas. Mesmo que nesse dia eu passe lutas, aflições, mas eu estou em paz, porque eu estou em Jesus Cristo. Em alguns momentos da minha vida eu dizia, meu Deus, hoje eu vou passar a lutas, hoje o que será da minha vida? Não, meus irmãos, se eu estou em Jesus Cristo, a minha fé está bem edificada e fundada. Se o meu dia, a minha vida está em Cristo, se hoje vai ser lutas, eu vou suportar e vou vencer, porque eu estou em Jesus. Se Jesus vai me proporcionar hoje um dia favorável, amém, mas o importante é que eu estou em Jesus Cristo, e em Jesus eu sou mais do que vencedor. A minha vida não pertence a este mundo, a minha vida pertence a Deus. E quando a nossa consciência ela está pura diante de Deus, da palavra, não há necessidade de medo. O importante, meus irmãos, é a gente cada dia mais buscar ser transformado, ser mudado, meus irmãos, e viver a palavra de Deus. Porque se a gente vive a palavra, se a gente tem uma consciência limpa da nossa vida diante de Deus, da nossa relação, da nossa intimidade com Deus, não há necessidade de medo, de aflição, isso mesmo, de desespero. Não, meus irmãos, a gente serve a Jesus Cristo e Ele age poderosamente na nossa vida, isso mesmo. E em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta manhã, Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, por cada um que tem nos acompanhado diariamente aqui, Senhor. Pai, entra com providência nesta casa, nesta família. Pai, em nome de Jesus, que possamos te amar, Senhor, reconhecer o Senhor cada dia como o único Salvador, que o Senhor possa, Pai, nos dar forças, ânimo, nos encorajar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos fortalece, Pai, na fé, Pai, na graça, Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo, Pai, que está triste, desanimada, talvez está enfrentando uma luta, um problema na sua casa, Senhor, tem enfrentado grandes oposições, aflições, que essa pessoa, meu Deus, ela possa receber a força, a saúde, Pai, a fé dela possa aumentar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá a ousadia, Pai, de levar a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com providências, Pai, quebranta os corações, Pai, liberta, transforma, restaura, que essa pessoa seja livre, liberta, abençoada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, meu Deus, pelo aflito, pelo cansado, pelo oprimido, que essa pessoa seja abençoada, Pai, em nome de Jesus. Diga eu creio, diga eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Receba de Deus aí a bênção, receba a providência, receba de Deus aí, em nome de Jesus Cristo, a saúde, a salvação, a bênção de Deus. Diga eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tenham um ótimo dia. Eu amo a sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, juntos iremos permanecer aí na caminhada. Que Deus te abençoe.